Fala pessoal, vamos então para mais uma aulinha aí. Não vamos perder tempo. Gravitação. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês de gravitação é que essa matéria é muito louca, mano. Essa matéria é muito massa. Se a gente entender essas coisas, nossa, é muito massa. Tem até uma série que tem no Netflix aí, para quem gosta de assistir, se chama Cosmos. Ela é feita pelo Neil, é um dos caras, porra, um dos cientistas muito tops aí que estão dando respostas pra gente bem legais e ele sabe se comunicar com pessoas que têm interesse, sabe? Eles não usam aqueles termos impossíveis da gravitação, não sei o que, não. Eles falam coisas tranquilas pra gente entender. Então eu aconselhei pra vocês, se tiver interesse, é bom pra ficar gravado aí também. Bom, então tá. Vamos começar então com uma retrospectiva histórica mesmo. A gente começa com Ptolomeu no século II a.C. Ele foi ele quem disse que a Terra era o centro. Ele começou com essa. E aí a igreja também se baseou exatamente nisso, segundo os termos bíblicos e tudo isso. Então Ptolomeu, ele era geocêntrico, sem qualquer equipamento óptico. Ptolomeu não usava nada, não existia o telescópio. Quem inventou o telescópio foi o Galileu. Galileu nem era vivo nessa época, estava bem longe de ser vivo, né? Então, lembrando que foi antes de Cristo, né? A igreja surgiu depois de Cristo. Bom, no século então 16, a gente tem aqui Copérnico. Século 16, Cristo já tinha, né, surgido, a igreja já tinha se baseado então em tudo que Ptolomeu tinha trazido para a gente sobre a Terra, seu centro, assim como os termos bíblicos. E Copérnico falou para a gente que na verdade mesmo, não era a Terra que era o centro, era o Sol, né? Então era o que a gente chama da física heliocentrista, ou seja, o heliocentro, o Sol no centro, beleza? E aí a gente continua então com o primeiro telescópio em 1609. Galileu criou esse primeiro telescópio e foi Galileu quem conseguiu descobrir os satélites de Júpiter, né, as fases de Vênus, e ele conseguiu então ver os planetas, entender a diferença entre um planeta e uma estrela, o que lá no Netflix também explica, né, essa grande diferença entre planetas e estrelas. Mas enfim, não é matéria nossa. E a gente vai pensando, cara, os planetas rotacionando o Sol, por quê? Por qual motivo? Deve ter forças aí de atração entre um e outro. Mas se tem força entre o Sol e um planeta, deveria ter entre dois planetas e tal. É tudo isso que a gente vai estudar nessa matéria. Beleza? Continuando então, Kepler pegou os estudos de Galileu, né? Estudou o que Galileu descobriu e criou as suas próprias leis. Foram as três leis de Kepler, que é o que a gente vai tratar hoje. A gente vai falar exatamente das três leis de Kepler. Ó, que legal. Bacana, né? E lembrando que Kepler não usou teoria física, tá bom? Ele pegou o que Ptolomeu descobriu, o que Copérnico descobriu, o que Kepler e outros, ou o que Galileu e outros cientistas descobriram e juntou tudo da forma geométrica. Kepler era um bom matemático, conseguiu juntar tudo e sem teoria física nenhuma, ele criou as três leis de Kepler que são as atuais três leis utilizadas aí na gravitação atual, tá bom? Com as três leis de Kepler, Newton então conseguiu um embasamento para a teoria da gravitação. Que aí a teoria da gravitação diz pra gente que forças são essas de interação entre planetas, por que, que o planeta Terra e todos os outros planetas do sistema solar giram ao redor do Sol, né? Da Terra, giram ao redor do Sol, se existem outros, né? Além disso, outras galáxias, o que. Então, Newton, assim, lógico, com o que ele conseguiu, juntou todas as informações para poder criar a teoria da gravitação. Então vamos começar já com as três leis de Kepler. A gente vai introduzir essas próximas três leis. Vamos lá. Bom, as três leis de Kepler, elas estão aqui. Tá dando para enxergar, né? As três leis de Kepler, vamos enunciar todas elas e já começar para vocês verem como é tranquilo. A primeira lei, ele fala assim: as órbitas ao redor do Sol, as órbitas exercidas pelos planetas ao redor do Sol são órbitas elípticas. Elípticas, ou seja, elípticas. Algum problema? Isso é importante, gente, porque não descaracteriza as órbitas circulares. Não descaracteriza. Por quê? Porque uma circunferência. Qual a grande diferença entre uma circunferência e uma elipse, né? Pensa só, a elipse é isso aqui. É um movimento oval, né, em que eu tenho dois focos. O foco um e o foco 2. A circunferência, ela é isso daqui, em que os dois focos coincidem.
Então, todo exercício que a gente faz de gravitação, a gente normalmente aproxima para circunferência. Por quê? Porque circunferência a gente sabe lidar. A gente sabe o que é força centrípeta, a gente sabe lidar com o tamanho da circunferência, 2πr, a área, πr ao quadrado no círculo. A gente sabe brincar. Elipse é um pouco mais complicado. O piab, né? É um pouco mais complicado, a gente não sabe quanto é que vale esse tamanho. Tem fórmulas para tudo isso. Mas da onde vieram essas fórmulas, o que o pessoal usa? O cálculo, né? A circunferência, apesar de também a teoria ter vindo toda do cálculo, a gente consegue usar bastante embasamento para poder trilhar todos os caminhos que a gente precisa para resolver os exercícios. Então a gente sempre faz uma aproximação circular. Isso não é errado. A primeira lei de Kepler diz: as órbitas são elípticas. Porém, não descaracteriza circulares. Podem ser órbitas circulares também. Tudo bem até aqui? Vamos para a segunda lei. A segunda lei de Kepler, ele diz assim, ó, áreas iguais em tempos iguais. Vou ler para vocês mais bonito. A lei mesmo que ele escreveu. O raio vetor que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Vamos entender isso aqui. Ah, eu não falei, né? As órbitas elípticas são órbitas em que são elipses e o Sol ocupa um dos focos. Então vamos pôr o Sol aqui, ó. O Sol ocupa um dos focos. Ok? Então a gente vai agora para esse exemplo. A gente tem então nossa elipse, nossos dois focos, né? Vou pôr aqui um foco, o outro foco, e vou pôr o nosso solzinho. Vou fazer de amarelo, porque eu quero. Vamos pôr o nosso solzinho. Tá aí. Vamos pensar que o planeta saiu daqui e veio até aqui. E vamos ligar isso aqui até o Sol, ó. Tá aí, aconteceu isso. Então, num determinado ΔT, o planeta verdinho sai daqui e veio para cá. No mesmo ΔT, o planeta verdinho sai daqui e vem para cá. E ele forma essa área aqui, ó. Enquanto o outro formava essa área aqui. Certo? A segunda lei de Kepler diz que, se foi no mesmo ΔT, ou seja, mesma quantidade de tempo aferido, o mesmo tanto de tempo que foi para esse e para esse, significa que essas áreas são iguais. Se aqui a gente definir como sendo uma área A1 e aqui sendo uma área A2, se ΔT1 é igual a ΔT2, implica que a área 1 é igual à área 2. Foi isso que Kepler chegou. É bom vocês terem isso em mente porque as leis de Kepler são cobradas muito em itens, tipo assim, absurdamente itens. Então ele fala, se o ΔT não, é igual ao outro, então as áreas têm que ser iguais, não tem que ser iguais e tal. Né, vamos fazer um outro exemplinho aqui, ó. Sair daqui, aqui está o Sol, né? Fazer o Sol, tem os dois focos. O planeta azul sai daqui e vem para cá, num ΔT. O planeta azul, então, ele tem que sair daqui e vir para cá. Porque essas duas áreas, que eu vou pintar de vermelho, elas têm que ser iguais, ó. Tá aí, essas áreas têm que ser iguais. Por quê? Porque o ΔT é igual para os dois. Deu para entender isso? Tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Gente, muito importante. O Sol não está aqui. Esse ponto e esse ponto, eu vou fazer de outra cor, porque senão vai confundir, de laranja, hein? Esse ponto aqui e esse ponto, eles têm nomes. Esse cara é o periélio. Periélio. Acho que escreve assim. E esse cara é o afélio. Periélio e afélio. O periélio porque ele está perto do hélio, perto do Sol. Afélio porque ele está afastado do Sol. Beleza? Pergunta que não quer calar, que todo vestibular cobra. Onde a velocidade é maior, ser querido? No periélio ou no afélio? Bom, vamos ver, vamos analisar. Concorda que no periélio ele teve que andar num tempo x, tudo isso aqui? E que no afélio, no mesmo tempo x, ele teve que andar só isso daqui? Certo? Se ele anda mais no mesmo tempo, o periélio, a velocidade é maior. E no afélio, a velocidade tem que ser menor, porque ele anda só um tiquinho, ó. O planeta ele anda em cima dessa elipse, certo?
Só que a velocidade dele não é constante. Quem disse isso pra gente? Ninguém disse isso pra gente, não. Isso aí você tava na sua cabeça, mas não é constante. Sai daqui e vem pra cá. Ele tem que andar isso no mesmo tempo que sair daqui e vem pra cá. Então esse cara andou mais, a velocidade dele tem que ser maior. Bem tranquilo, né? Então falamos da primeira lei de Kepler, são órbitas elípticas. Falamos da segunda lei de Kepler, são áreas iguais em tempos iguais. E vamos para a terceira lei de Kepler, que é a mais usada para cálculos, né? O cubo do raio, eu errei aqui, eu disse errado, hein? O cubo do raio pelo quadrado do período é constante, minha gente. O cubo do raio pelo quadrado do período é constante. Então, ó, fazer de vermelho para você não esquecer, porque vermelho grava. O cubo do raio pelo quadrado do período é uma constante. Oxe, tem de nada. Presta atenção, se você sabe o raio da Terra e o período da Terra, qual é o período da Terra? 365 dias, né? E o raio? Ah, não sei dizer não, mas são alguns quilômetros aí bacanas, tá bom? Se você tem o raio e o período da Terra, e você tem, por exemplo, o período da Lua, então você consegue achar o raio da Lua. Por quê? Porque o raio da Terra ao cubo pelo período da Terra ao quadrado é igual ao raio da Lua ao cubo pelo período da Lua ao quadrado, que é igual ao raio de Marte ao cubo pelo, tá dando para chegar aí? Período de Marte ao quadrado, que é igual ao raio do que você quiser ao cubo pelo período que você quiser ao quadrado. Lembrando, você tem que estar relacionando a mesma coisa aqui, né? Se é terra em cima, é terra embaixo, lua em cima, lua embaixo. Isso que é constante. Então, essa terceira lei de Kepler, você acha que cai? Cai não, cai pra caramba, meu filho, cai muito, beleza? Bom, essas são as três leis de Kepler. Para finalizar a aula, então, vou falar rapidamente da lei da gravitação, certo? A lei da gravitação foi a que Newton propôs pra gente. Vou falar bem aqui, tranquilo, coisa rápida. E ele falou que a força gravitacional entre duas massas, dois planetas, é a constante gravitacional do meio que você está, né? Gzão é mão é minho, sobre a distância ao quadrado. Isso é uma força, então é medido em newtons. Em newtons. Gzão é a constante gravitacional. Mzão e Mzinho são as massas dos dois planetas. E D é a distância entre eles. Mas espera aí, essa fórmula ela vale para tudo. Pensa só. Se você tem uma massa e a cadeira também tem uma massa, então você e a cadeira são atraídos pela força gravitacional. Existe uma força entre você e a cadeira. Tudo que tem massa é atraído pelo que tem massa. Olha que massa. Piada boa pra caramba, né? Mas muito legal, não é? Então você e seu amiguinho são atraídos. Vocês são atraídos. Você e o seu celular que você está me assistindo aqui agora nesse momento, somos atraídos. Nós é tudo atraído. Mas a gente não sente. Por que que a gente não sente? Qual que é o grande problema? Porque existe uma força peso que é muito maior do que essa força gravitacional que a gente vai sentir. Existe a força gravitacional da Terra, que é a própria força peso, né, que a gente sente, que é infinitamente maior. A Terra tem uma massa 3 bilhões de vezes maior do que o seu querido amigo que está do seu lado, que é seu celular. Então essa força que a gente sente é ínfima. Mas pensa se fossem dois planetas. Eita caramba! Dois planetas trariam uma força esquizofrenicamente alta, né? Muito alta, muito alta. Então, a gente vai começar a analisar essa fórmula, analisar o que essa fórmula traz pra gente na próxima aula. Tá ok? Muito obrigado, faça os exercícios. Não esqueçam as três leis de Kepler. Beijos.